Fala pessoas, dia 3/8, quinta-feira, e vamos às notícias porque aparentemente temos novidades aí, porque lembra aquele caso, a Zambelli com o hacker? Pois é, pelo visto as coisas estão desenrolando agora. PF faz buscas em endereços de Carla Zambelli, né, inclusive no gabinete dela, que ela reclamou que não deveria, tinha que ter alguém junto, mas aparentemente já entraram e viram tudo lá. PF prende também Walter Delgatti Neto, hacker da Vaza Jato, um cara muito importante para a esquerda, com informações da Lava Jato, né, da Vaza Jato contra o Moro. Depois parece que ele mudou de lado, aí a Zambelli foi até ele, e depois parece que levou até Bolsonaro. Complicações mil. A Polícia Federal cumpre mandados nesta quarta-feira contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. E a gente vê aí coisas, né? Hacker recebeu valores via Pix de pessoas ligadas a Carla Zambelli, aponta PF. Várias informações, dados de transações financeiras entregues à Polícia Federal por Walter Delgatti mostram que pessoas próximas à deputada Carla Zambelli repassaram 13,5 mil ao hacker, que invadiu os sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e inseriu documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional, mandados de prisão. Segundo Delgatti, a invasão aos sistemas foi solicitada por Zambelli. Aí vai empurrando para ela. O valor pago por Zambelli para hacker inserir falso mandado de prisão contra Moraes no sistema do CNJ. Segundo a apuração da Polícia Federal, Walter Delgatti Neto recebeu ao menos 13 mil pelo serviço criminoso. Ela nega que os pagamentos tenham relação com o crime. Nega mesmo, fala que são de outras coisas, a gente vai ver aqui. Hacker disse à PF que Zambelli pediu invasão de e-mail de Moraes e maquininhas. Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli são alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta. Delgatti foi preso em São Paulo. Enfim, o que foi que aconteceu? O hacker disse que Zambelli pediu para obter conversas comprometedoras de Moraes. Walter Delgatti prestou depoimento no final de junho e foi preso nesta quarta por ordem do ministro. Então, aparentemente, algum plano estava sendo feito. E eu lembro que eu pensei assim, vi Zambelli com esse hacker, eu falei, pra quê? Né? Pra que isso? E o hacker diz à PF que relatório das Forças Armadas sobre a eleição se baseou em suas explicações. O cara já vai crescendo, já vai falando um monte de coisa, fala até dos militares que, né, foram orientados pelo menos pelas explicações dele. E hacker, claro, que vai colocar quem aí no bolo? Hacker diz que Bolsonaro perguntou se era possível invadir maquininha eletrônica. Walter Delgatti Neto e a deputada Carla Zambelli confirmaram que se encontraram no Palácio da Alvorada com o ex-presidente e conversaram sobre as maquininhas. Bolsonaro nega e diz que ficou em silêncio. Mas ficou em silêncio e não se encontrou. Esse é o grande problema. Tá. Zambelli nega irregularidades e diz que pagamentos a hackers são referentes a serviço em site. Ela falou que contratou ele para fazer alguns serviços em site aí. Tinha que ser esse cara aí? Tinha que ser um cara que saiu da esquerda? Tinha que ser um cara tão aí polêmico? Não tinha um web designer mais simplesinho? Deputada também disse que em reunião no ano passado o Bolsonaro questionou a Walter Delgatti se as máquinas são confiáveis. É lógico que ela vai citar assim, né? O Bolsonaro. É engraçado que ambos levam, né, o Bolsonaro aí no bolo. Esse é o problema, né? Problemas aparecendo. Esses 2 dias que passaram, notícias interessantes. A gente começa a animar. Quando começa a animar, vem aí uma bomba na direita, né? Hacker diz à PF que Bolsonaro lhe perguntou se era possível invadir a maquininha eletrônica. Olha só, primeiro a Zambelli pergunta se são confiáveis. E aí ele fala que se é possível invadir, né? Aí vai mudando um pouco, mas é quase a mesma coisa. E aí, como é que fica? Só sei que tem aí uma divisão nessa situação, porque a operação contra a Zambelli abre novo racha entre Valdemar e Bolsonaro. Em torno do presidente se incomodou com a defesa da deputada Carla Zambelli feita pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ele realmente a defendeu. E aí o que acontece? Qual é a reação de Bolsonaro ao saber da operação da PF contra a Zambelli? A gente sabe que Flávio Bolsonaro não gostou que negócio ela sair com a arma na mão na rua, mas vamos ler aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado por assessores logo cedo nesta quarta-feira da operação da Polícia Federal que realizou busca e apreensão em endereço da deputada Zambelli e prendeu o Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato. Ao saber da operação, segundo auxiliares, Bolsonaro classificou Zambelli como inconsequente e tóxica. E o ex-presidente também fez questão de ressaltar que não fala com a deputada há muito tempo, apesar das inúmeras tentativas de contato dela nos últimos meses. Realmente ela gostava muito de ficar próximo ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro não quer mais, pelo visto. Bolsonaro voltou a citar Zambelli como uma das principais responsáveis por sua derrota para Lula nas eleições de 2022. Para o ex-presidente, o episódio em que ela, deputada, apontou a arma para um apoiador de Lula na véspera do pleito afetou muito seu desempenho eleitoral. Não sei se mudou,
Mas que foi algo negativo, foi. Devemos concordar, né? E aí, olha aí o que acontece. Citaram, poderiam, né? Delgatti e Zambelli não falar de Bolsonaro, mas é engraçado assim. Olha, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente se encontrou e Bolsonaro falou isso, falou aquilo outro. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Polícia Federal quer ouvir Jair Bolsonaro no caso do hacker Walter Delgatti agora, que é investigado por invasão do sistema do CNJ. Sobrou pro Bolsonaro, logicamente, né? Não poderia, né? Qualquer coisa que parece que as coisas estão se alinhando, tá ficando mais calma, conseguiu aí, né? Um montante bom de Pix, tá todo mundo assim, pô, acho que parou a tempestade. Vê um negócio desse, né? E Bolsonaro está descontente. E eu lembro disso aqui que eu falei em 2020, né? Que é realmente, quando eu falei isso, a internet caiu pra cima de mim. Mas, né? Qual é a minha moral, né? Por que iriam me escutar? Não vão me escutar, né? Só para continuar, né? O Unifesp suspende salário de Weintraub por pagamentos irregulares. Ex-ministro e docente recebeu sem ter trabalhado no último semestre, segundo o CGU, o valor recebido foi de 16 mil. Então 4 meses aí, ganhando 4 mil, também não é grande coisa. Ganhou muito mais lá no exterior, né? Nos Estados Unidos. Bolsonaro deu um grande apoio a ele. E hoje ele tá aí, né? Todo ácido, uma coisa complicada. Mas vocês viram como é a direita brasileira? Viu como funcionam as coisas? Precisava ir falar com o hacker? Precisava entrar em contato com ele? Precisava levar ele até o Bolsonaro? E depois que a casa cai, ficar citando o Bolsonaro o tempo inteiro? Estranho, né? Mas é Brasil, né? Fazer o quê? Ainda bem que não sei como tem como piorar, né? As coisas estão bem ruins. Uma notícia boa ou outra a cada, sei lá, um tempo aí, faz meses. Enfim, emboscada e operação deixam mais 2 PMs feridos e suspeitos mortos chegam a 13 no litoral de São Paulo. E pelo visto está começando uma guerra aí, ó. Não existe combate ao crime sem efeito colateral, diz o Tarcísio. Quem é que vai subir numa área dominada pelo crime? A gente está falando de domínio territorial e vai ser recebido de forma amistosa. Ele fala aqui coisas interessantes porque realmente é um embate. Começando uma guerra aí, tá? Morte de policial é comemorada pelo crime organizado nas redes sociais. Então eu não esperava assim um desenrolar assim tão violento, né? Ainda mais nessa questão da gestão Tarcísio. Vamos ver o que acontece, né? Se isso termina aí, vamos ver como a polícia vai resolver isso. Ex-genro de Lula faz lobby em Brasília e voa em jatinho da FAB. Ex-genro, olha só que interessante. Aí o usuário fala, ex-genro, mano, ex-genro, forçaram agora pra tentar associar, viu? Com o Bolsonaro era assim também. Era ex-genro, primo distante de 5º grau, que não interessa, né? Tinha ligação mínima com o Bolsonaro. Só que esse cara, por mais que é ex-genro, como é que ele conseguiu andar no jatinho da FAB? Que ligações ele tinha, né? Complicado, tá? Mas é isso que acontece. Os caras estão já falando do Lula, mídia. Até mesmo os ex-genro. No passado, esse negócio aqui não ia ser mostrado. E olha só o Globo. Lula está muito devagar e o exército cruzou os braços, diz Davi Copenau sobre crise em Yanomami. Olha a Globo mostrando uma entrevista aí com um índio reclamando do Lula. A Globo não falaria isso antes. Ainda acho que tá longe da Globo criticar o Lula, mas quando começar também, né, com certeza a coisa já vai estar desandando já, né? Moraes multa Monark em 300 mil reais, bloqueia perfis e abre inquérito. Ministro entendeu que houve descumprimento de decisão anterior que proibia disseminar fake news contra o STF, TSE. E é isso, né? Vídeo Monark é desligado do Flow Podcast após defender a existência de partido NAZI. O magistrado determinou também que diversas redes sociais façam o bloqueio de contas e perfis de Monark sob pena de multa de 100 mil por dia. As empresas deverão fornecer ao STF os dados cadastrais dos perfis, ganhos, etc. Está aqui, ó. Conforme a decisão, deverão ser bloqueadas as contas ou perfis de Monark vinculadas a Apple, Deezer, Amazon, Castbox, Player FM, blá 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 blá, e até mesmo o Rumble, né? E eu fico me perguntando, será que o Monark tá triste ou feliz? Por quê? Recebeu essa multa, esse bloqueio, mas é crime, mas agora não vai ter pena privativa de liberdade, diz Moraes sobre a lei das drogas. Né? O que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira a análise de ação que pode levar à descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento começou com a leitura do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, 3 ministros se declararam favoráveis a algum tipo de descriminalização da posse de drogas, né? E Moraes defende descriminalização do porte de maconha e defende
define gramas para o usuário, falou até de 25 a 60 gramas, mais 6 plantas fêmeas, parece que vai poder plantar. E por que eu falo? O Monark gosta muito de maconha, né? Ele deixa muito claro que tem que descriminalizar. E o Moraes, né, sempre assim, é engraçado as coisas que acontecem com o Moraes, né? É sempre uma coisa, aniversário do senador, ele vai lá e tem busca e apreensão. O Monark gosta muito de maconha e o dia que ele dá essa multona aí, bruta, ele vai lá e libera essa questão aí, pelo menos estão tentando, Moraes forma 4-0 no STF a favor de descriminalização de maconha, julgamento é suspenso aí, mas pelo que visto... As implicações na sociedade a gente já sabe, né? Eu tenho vídeos de 10 anos, na verdade 13 anos atrás, falando sobre isso, né? Fui massacrado na época não tinha direita na internet direito, né? Mas, enfim, como é que fica a situação do Monark? Fica feliz ou triste agora, hein? Mas, brincadeiras de lado, é uma situação que a gente imaginava que o Brasil iria se encaminhar. Por exemplo, o Supremo anula provas da Odebrecht em processo contra Sérgio Cabral. Então, o que acontece aqui? Ó, o Supremo Tribunal Federal anulou provas utilizadas da Odebrecht contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em processo pelo qual é acusado de receber propina da empresa. A decisão foi tomada pelo ministro Dias Toffoli. O magistrado acolheu um pedido da defesa do ex-governador, que argumenta que as provas colhidas através do sistema Drowsy e MyWebDB foram produzidas ilegalmente e por isso está tranquilo. Mas não é só ele. A STF anula também o uso de provas da Odebrecht contra o Gilberto Kassab, Dias Toffoli, STF. Tá muito fácil, tá muito tranquilo. Brasil é assim, é tudo... A esquerda tá no poder, então flui descriminalização das drogas, com certeza o narco-estado vai ficar um pouco mais aí tranquilo no Brasil, né? E a gente esperava disso aí, a gente avisou pra muita gente, né? Mas talvez o brasileiro goste. O brasileiro tá gostando das coisas, vai ver, nós somos os errados, e ponto final, seguimos a vida. Espião-chefe da Ucrânia critica BRICS e rebate interpretações do Brasil sobre guerra. Questionado pela CNN sobre como via a posição do Brasil em relação ao conflito, Kirilo Budanov evitou criticar o país, mas mostrou descontentamento com possível diminuição da responsabilidade da Rússia na guerra. Mas é lógico, tá lá a Dilma, amigona do Lula. No BRICS, o Brasil, é lógico que a Ucrânia não vai ficar muito feliz com o posicionamento do Brasil, né? China vai proibir crianças de acessar a internet durante a noite. Isso tem explicação, mas vamos ver. A China vai proibir os menores de 18 anos de acessar a internet à noite com celulares e limitará o tempo de conexão, de acordo com uma nova legislação apresentada nesta quarta-feira. Além disso, também será criado um sistema para limitar o tempo diário de conexão nos smartphones. Os jovens entre 7 e 16 anos poderão se conectar por 2 horas a menos, enquanto crianças de até 8 anos só poderão permanecer 40 minutos na web. As novas regras propostas pela comissão chinesa responsável pelo ambiente virtual e que vai responder pela implementação das novas regras estão entre as mais restritas do mundo na área. E por que eles fazem isso? Porque justamente o jovem vicia na rede social, fica passando vídeos no TikTok, no Instagram, Stories o tempo inteiro e deixam de ser produtivos, deixam de estudar. E a China não está para brincadeira. Enquanto ela tem aí dona de jogos viciantes, né, pela internet, que os jovens ficam aí com quase uma síndrome de Estocolmo, passando raiva, mas não conseguem parar de jogar e continua. Eles estão aí, né, espalhando isso pelo mundo, mas eles estão cada vez mais centrados, estudiosos. TikTok não tem dancinha, não tem besteira, tem coisas valiosas de aprendizado. E a China vai se fortalecendo porque é a única forma dela conseguir enfrentar o mundo daqui para frente. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Vamos ver o que acontece nesse caso do hacker, né, que eu já falei que era uma péssima ideia. Mas adianta avisar? Adianta falar alguma coisa? Não adianta. Mas deixo aqui o recado que eu fiz um vídeo exclusivo, né? Está aí na aba comunidade, ou pessoal que é membro do canal aí pelas plataformas que eu deixo. Um vídeo mais de 1h30. Então, quando você tiver tempo, assista. Está bem legal até. Muito obrigado pela visita de vocês. Lembre-se de apoiar com a Amazon Pix. A gente se fala em breve e até mais.